Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos. Boa noite. Por meio dessa celebração das cinzas, nós damos início ao tempo da Quaresma, esse tempo de 40 dias, durante os quais nós vamos nos preparar para a Páscoa, vamos nos unir, especialmente aqueles 40 dias e 40 noites em que Jesus fez jejum no deserto e se confrontou com Satanás e foi tentado por Satanás. Por isso, na oração coleta no início da missa, nós pedíamos a Deus que nos ajude neste combate contra o espírito do mal. E é isso também a Quaresma, um combate de Deus, do seu povo, a sua igreja que se reúne em jejum e oração contra os espíritos malignos que querem perder as almas. Mas, de um modo especial, nesses 40 dias de Quaresma, nós iremos intensificar algo que é próprio da vida cristã, que é a penitência. Penitência, falando em amplo senso, significa a contrição. Todos nós cristãos devemos ter na nossa alma um estado de contrição, arrependimento sincero, profundo pelos nossos pecados. A contrição ou arrependimento consiste em uma dor por termos, por meio dos nossos pecados, ofendido a Deus, perdido a graça de Deus, nos afastado daquele que é nosso Senhor, nosso Criador, aquele que mais nos ama, que nos provê com todas as coisas e que ingratamente, por meio da vontade própria, de preferir as criaturas ao Criador e de preferir a nossa vontade imperfeita e muitas vezes equivocada à vontade dele, nós nos afastamos do Senhor. E por isso a igreja é convidada sempre a fazer penitência, do modo especial durante todas as sextas-feiras do ano, que sendo o dia da paixão são um dia de penitência,
mas de um modo muito particular, a penitência da igreja se intensifica neste período de 40 dias da Quaresma. E a igreja nos recomenda quais meios para aumentar essa dor, esse arrependimento pelos nossos pecados. Aqueles 3 dos quais nós ouvimos Jesus falar no Evangelho: oração, esmola, ou obras de caridade em geral, e jejum, ou penitências corporais em geral. No domingo nós teremos ocasião de falar um pouco dessas 3 obras, mas de qualquer modo eu convido cada um a pensar quais obras concretas você vai se propor a fazer ao longo desses 40 dias. Um pouco mais, repito, de oração, ir à missa durante a semana se você não vai, rezar o terço todos os dias se você ainda não reza, rezar quem sabe a via sacra, enfim, esmola, obras de caridade, doentes da família que você quem sabe está para visitar e não visita, um pouco mais generoso na esmola, ajudar alguma instituição, ajudar alguém em concreto, desapegar-se de algo em proveito dos outros. E, por fim, penitências corporais, depois nós vamos falar com mais calma, mas podem ser muitas, desde jejuns semanais, abster-se de algo, abster-se da carne, como é tradição na igreja nesse período, abster-se de pequenos confortos no sono, pequenos confortos na temperatura, tomar um banho frio, assim por diante. Tem muitas formas de fazer isso. Mas o que eu gostaria de refletir hoje propriamente é o seguinte: a Quaresma possui 2 dimensões, vamos dizer assim. Uma dimensão mais pessoal e individual e uma dimensão coletiva. Na Quaresma, antes de tudo, nós temos que nos reformar a nós mesmos, nos converter a nós mesmos. E é importante que esse tempo seja coroado pela frequência ao sacramento da confissão, por meio do qual nós temos o perdão dos pecados e recuperamos a graça se nós a perdemos. Mas a Quaresma tem também uma dimensão pública. Nós começamos hoje com uma penitência pública de receber as cinzas na cabeça ou na testa. A igreja inteira vai fazer penitência durante esses tempos e por isso a Quaresma é um tempo de muita graça, porque pela comunhão dos santos, cristãos do mundo inteiro vão rezar mais e vão fazer mais penitência e Deus costuma conceder graças muito especiais nesse tempo. Mas a penitência da Quaresma é pública, por quê? Porque os pecados possuem uma dimensão pública. Por um lado, é verdade que alguns pecados nós cometemos e ninguém nem sabe, principalmente os pecados por pensamentos. Só Deus sabe esses pecados. Deus que lê os nossos pensamentos, que sabe tudo aquilo que se passa no nosso coração. Mas alguns pecados, pela sua natureza, possuem um caráter público e comportam mais dano ao entorno. São aqueles pecados que causam mais escândalo, porque são feitos diante dos olhos de todos. Eu poderia citar muitos, em geral aqueles pecados que têm a ver com a política, as leis injustas. Mas eu gostaria de hoje citar em especial um pecado público que foi cometido intensamente nos últimos dias, vários pecados públicos durante o Carnaval. Longe de mim, não é do meu feitio acompanhar o Carnaval, mas algumas coisas a gente fica sabendo. Então, por exemplo, na nossa cidade, houve algumas manifestações durante o Carnaval, inclusive durante esses desfiles que movimentam muitos dinheiros e recursos públicos que deveriam ser usados para o bem comum, houve explicitamente um culto ao mal, por meio de imagens, de figuras, de demônios. Houve, como acontece em todos os anos no Carnaval, uma verdadeira exaltação do pecado. Veja, todos nós somos pecadores. Todos.
Todos nós cometeremos pecados, para isso existe a penitência, para isso existe o sacramento da confissão, por isso existe a quaresma. Mas no momento em que nós exaltamos o pecado, ao invés de nos envergonharmos dele, nós fechamos o nosso coração para a salvação de Deus. No momento em que aquilo que deveria ser um motivo de vergonha, e que será um motivo de vergonha no dia do nosso juízo, porque tudo aquilo que nós não nos confessamos ao longo da nossa vida, será arguído no dia do nosso juízo e será motivo de confusão e vergonha. O livro de Daniel diz que alguns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a vergonha, o opróbrio eterno. Mas no momento em que aquilo que devia ser motivo de vergonha se torna motivo de orgulho, de exaltação, de euforia, no momento em que a droga, a alucinação, a promiscuidade, o total desrespeito pela dignidade do homem criado à imagem e semelhança de Deus é proposto publicamente como um modelo, como um bem, e é financiado inclusive com dinheiro público. Eu não gosto de falar de política aqui, mas dinheiro que deveria ser usado para a saúde pública, que deveria ser usado para o bem das pessoas, nós, fazendo isso como sociedade, fazemos com que a nossa atitude clame um castigo do céu. E a quaresma, a igreja sempre entendeu assim, por um lado ela deve levar à conversão dos indivíduos, mas por outro lado ela deve levar-nos a, por meio da penitência, pedir que Deus não trate a nossa sociedade como ela merece. E o Antigo Testamento e também o Novo são repletos de exemplos de como Deus retribuirá a cada um no dia do juízo, mas Deus retribuirá os pecados públicos da sociedade e o bem público que é feito na sociedade ao longo da história. No Antigo Testamento, por exemplo, é muito claro nos livros proféticos que diante dos pecados públicos e da maldade pública, especialmente aquela cometida pelos governantes e aquela que é consentida e abraçada por toda a sociedade, normalmente essa sociedade vem golpeada pela peste, pela fome e pela guerra. E por isso muitas das orações no tempo da quaresma são nesse sentido: que o Senhor, que é bom e como um pai, que é o bem e o perdão e a salvação dos seus filhos, não olhe pelos nossos pecados. E por isso nós faremos penitência pública. Por isso nós vamos inclusive também fazer procissão no dia da Sexta-feira Santa. Por isso também nós faremos ao longo da quaresma a via sacra, em público, em alta voz. E por isso hoje, logo em instantes, nós receberemos as cinzas. Esse gesto de receber as cinzas, e com isso eu concluo, o sacerdote vai dizer palavras que são ditas por Deus no livro do Gênesis. Depois da queda dos nossos primeiros pais, Deus disse, entre muitas coisas, disse para Adão que por causa do pecado, ele agora teria que comer o seu pão por meio de suor, por meio de dor, e disse: "E és pó, e ao pó hás de retornar." E essa imposição, esse sinal público de penitência, de receber as cinzas na testa, quer nos lembrar que nós somos pó. Sem Deus, nós somos uma cinza morta. Sem Deus, nós não temos beleza. Sem Deus, nós não temos bondade. Sem Deus, nós não temos santidade. Sem Deus, nós não temos graça. Sem Deus, nós não temos vida. Sem Deus, nós não somos nada. Mas com Deus, com a sua graça, nós temos tudo. Com Deus nós temos a dignidade imensa de filhos de Deus. Com Deus nós temos a graça santificante que nos faz cidadãos do céu.
que nos faz herdeiros da vida eterna. Com Deus, nós temos a beleza da alma, que é infinitamente superior a qualquer beleza física que nós possamos conhecer ou conceber nesse mundo. Com Deus, nós herdaremos a vida eterna, que nenhum coração jamais pressentiu, que nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido jamais ouviu. Com Deus, nós subimos à altura que nós não conseguimos nem mesmo imaginar. E por isso vamos pedir ao Senhor que, por meio da penitência da Quaresma, nós enterremos de vez a baixeza do pecado, abandonemos aquilo que nos afasta do Senhor, abandonemos as tentações da carne, do mundo e do diabo, e que nós deixemos que Deus nos eleve, que nós deixemos que Deus cumpra as suas promessas em nós. E como gesto concreto agora, nós vamos fazer esse ato de humildemente receber as cinzas, humildemente descer até o pó da terra, para que Cristo, na sua bondade, com a sua caridade e a sua graça, nos exalte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.